Bom dia, meus amados e amadas. Aqui vos fala o pastor Itajaci Batista Mendes, membro da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Estaremos assim dando prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus nessa Escola Bíblica Dominical neste domingo e dando prosseguimento ao estudo da revista Compromisso, quando tem por tema a conquista de Canaã. E o estudo de hoje, o estudo de número 4, fala sobre a ocupação da terra. E eu gostaria de estar nesse momento orando com os amados irmãos. Pai Santo, Pai querido, em cuja presença nos encontramos, nós somos gratos a Ti por mais esse domingo que Tu nos concede, quando pela manhã estamos aqui a estudar a porção da Tua Palavra. Continue, ó Pai, abrindo nossas mentes, nosso entendimento, para que compreendamos o que queres para nós nesse tempo. É o que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Precisamos, meus amados, entender que temos muitas das vezes uma tarefa a executar em nossa vida. E o servo de Deus, Josué, teve essa tarefa por executar. E o texto proposto para nós está como texto áureo, Josué capítulo 12. Josué capítulo 12, 1 a 6, Josué 13, 17, Josué 18, 11, Josué 19. E o texto áureo é Josué capítulo 14, 1 e 2. Nós vemos que após as vitórias e conquistas com Deus à frente do seu povo, finalmente chegou o momento de ocupar a terra prometida. E havia uma promessa para o povo de Israel. Eles iriam para Canaã, a terra que mana leite e mel. E agora já estão nestas terras. Elas estão sendo ocupadas pelos verdadeiros donos, aliás, legítimos proprietários. Terra conquistada com muito suor e lágrima. E o primeiro tópico, da nossa lição neste domingo fala sobre a terra dada às 2,5 tribos. Está lá no Josué capítulo 12, versículo de 1 a 6. Nós vemos que foram vitórias marcantes do povo de Israel para conquistar a terra prometida. E nos 6 primeiros versículos de Josué capítulo 12, nós temos o relato dos reis que os israelitas derrotaram para possuir a terra. São eles Sion, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e foram muitas terras conquistadas. Moisés e os israelitas os derrotaram, e após a vitória, Moisés distribuiu a terra entre os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassés. Nós vemos que, apesar disso tudo, ainda havia um território não conquistado. O capítulo 13, de 1 a 7, relata. E Josué já estava velho e avançado de idade, e ainda havia muitíssima terra para ser conquistada. E nós vemos que houve uma necessidade do Senhor, intervir. E podemos ver que muitas das vezes Deus quer nos dar, tudo aquilo que necessitamos, mas precisamos, em primeiro lugar, confiar e ter realmente certeza de que estamos trilhando no caminho certo. O segundo tópico desse estudo vai nos relatar sobre a herança das tribos transjordânicas. Está lá em Josué capítulo 13, de 8 a 33. Nós vemos que Moisés ele otorgou como herança as tribos de Rubem, de Gade e a metade oriental de Manassés, o território da Transjordânia. Tudo isso está registrado nesses versículos de 8 a 14. Você, meu amado, você, minha amada, que está aqui estudando conosco, tu pode depois dar uma lida com tranquilidade.
nós vemos que o território de Ruben, no versículo 15 a 23, eram limitados pelo rio Arnon, no sul. E nós podemos ver também que o território de Gade, ele ficava em Gileade e incluía a parte setentrional do reino de Sion. E o território oriental de Manassés incluía metade da região montanhosa de Gileade, para o norte de Manaim, as aldeias de Jair, na extensão de Bazã, ao sul do rio Jamurk, e o território do reino de Og em Bazã, para o leste do nordeste do mar da Galileia. E a tribo de Levi não recebeu herança, porque ela tinha o Senhor por herança. Que maravilha, né? Não precisou de nenhuma terra, nenhuma herança, porque ela tinha o Senhor como herança. Uma coisa interessante, que essas tribos transjordânicas foram tribos importantes, né? E que realmente tiveram esse privilégio de receber do Senhor, né, esses territórios para eles assim estarem alcançando. Mas o terceiro tópico desse estudo também vai nos relatar que Caleb ele ficou também com as terras de Hebron. Caleb fica com as terras de Hebron, vai nos mostrar também um pouco sobre os limites de Judá e como Caleb e Otiniel ficam com Hebron e Debir. Nós vemos que o próprio povo ele é responsável pela repartição da terra. O próprio povo, né? Um líder, conforme Josué, contribuiu para organizar aquela ocupação da terra. Há uma tradição que atribui a Eleazar, o sacerdote, que era filho de Arão, como responsável junto com Josué. E os versículos do capítulo 14, 13 e 4 explicam como foram ocupadas as terras pelas 12 tribos. Caleb, ele reivindicou a herança prometida por Moisés em Cades Barneia, porque ele perseveraram em seguir ao Senhor com sua espionagem ali naquela terra. Sabemos, né, e lembramos que apenas Josué e Caleb foram os espias que tiveram aquela oportunidade dada por Deus de mostrar ao povo que a terra prometida estava ali próxima e seria conquistada por eles. Nós vemos que os limites de Judá, ali no capítulo 15, de 1 a 12, vai relatar que incluía o território de Simeão e abrangia uma área grande constituída da região montanhosa de Negueb, a Arabá, a Baixada e as Faldas, e a planície litorânea meridional é incluída no território distribuído para Judá. E Caleb e Otiniel ficam com Hebron e Debir. No capítulo 15, no versículo 13 ao 19, vai relatar isso. Mostra que Caleb ele realiza o desejo do seu coração e ele expulsa de Hebron os Anaquins, ou seja, os 3 filhos de Anak, que eram Sesai, Aimã e Tamuai. E os versículos 15 a 19 falam da tomada de Debir por Otiniel, parente de Caleb. Ele se casa com Aquisa e torna-se genro de Caleb. Ele pediu fonte de água e seu pai lhe deu. Que maravilha, né? Família unida ali, cada um recebendo o seu território, orientado e dirigido por Deus. No próximo tópico, nós vamos ver também assim o território de Efraim. Um território muito bom também, muito. E o capítulo 16 vai relatar isso, vai explicar sobre os limites meridional das tribos de José. E o texto fala do limite oriental de Efraim, que começava no norte, 11 quilômetros para o sudeste de Siquém, alcançando o vale do Jordão em Atarote, e seguia assim a margem ocidental do vale para o sul, até encontrar o limite meridional, um pouco para o norte de Jericó. Os efraimitas não expulsavam os cananeus de Jezé, e os cananeus tornaram-se servos sujeitos ao trabalho forçado. Eles não precisaram de expulsar aqueles que moravam ali, os caras cananitas, mas eles
se submeteram, né, a ser servos, a se sujeitar ao trabalho forçado. O outro tópico também que nos é sugerido fala sobre a herança de Manassés e a cidade inconquistada. Eis aí um momento muito tenso, né? Que é ali no capítulo 17, de 1 a 13. Fala que os 6 filhos de Manassés são mencionados em documento do século 8 de Samaria, num contexto que sugere que possivelmente eles representam a área administrativa de Israel ocupada pelas clãs. E os autores que comentam a respeito dos limites de Manassés dizem que é vaga, ou seja, fragmentar a explicação, e descreve assim um eixo noroeste-sudeste pelo centro de Manassés. Os versículos aqui propostos, né, de 12 a 13 afirmam que os filhos de Manassés eles não puderam expulsar os habitantes da cidade que os cananeus residiam. Mais tarde, sim, os cananeus foram sujeitos a trabalho forçado, mas em primeira instância eles não puderam assim expulsar. Nós vemos que aquela partilha adicional também que relata ali no capítulo 17 também, de 14 a 18, fala que Josué, no versículo 15, ele desafia os filhos de José para ganhar espaço extra, uma vez que eles haviam reivindicado uma partilha adicional. Josué fala de derrubar o bosque, e Josué disse à tribo de Efraim e Manassés que a região montanhosa seria deles, e para isso deveriam cortar o bosque. Eles teriam a incumbência de expulsar os cananeus que tinham carros de ferro e eram fortes. Que missão, né, eles receberam ali, mas sabemos que eles cumpriram com apreço. O sexto tópico, né, vem nos falando sobre a herança de Benjamim. Nós vemos que Josué capítulo 18 relata isso, de 18, de 11 a 28, e os versículos de 11 a 20 falam a respeito dos limites de Benjamim, e o limite setentrional corresponde ao limite meridional de José e do Jordão para o oeste até Bet-Horon de baixo. E nós podemos ver, meus amados, que a sequência dessa herança de Benjamim vai paulativamente, né? E algum comentarista bíblico sempre fala que os versículos de 21 até o versículo 27 falam da cidade de Benjamim, e existir 2 grupamentos da cidade, que o primeiro grupo abrangia a cidade do lado oriental e se estendia pelo sudeste de Efraim, e o segundo grupo para a cidade do lado ocidental. Mas nós sabemos também que houve outras heranças, né? Outras heranças distribuídas, e lá em Josué capítulo 19 vai relatar isso. O capítulo 19 fala sobre as heranças que são distribuídas a Simeão, a Zebulon, a Isacar, a Azer, a Naftali, a Dan e a Josué. E os israelitas reconheceram os esforços de Josué e deram herança no meio deles, conforme a ordem do Senhor dera na cidade que ele pediu, Timate-Sera, na região montanhosa de Efraim. E ali ele reedificou a cidade e habitou lá. Interessante, né? Que nessa distribuição do capítulo 19 vai relatar isso, que foram distribuídas e tudo na santa paz de Deus, tudo orientado por Deus. E nós podemos ver que é gratificante, concluindo, né, que é gratificante para o líder chegar assim à etapa final. É maravilhoso ver tudo concluído depois de tanto esforço e muitas batalhas e embates. E Josué teve a alegria de ver as terras ocupadas pelo povo de Israel em um trabalho conjunto com o sacerdote Eleazar. Quando temos uma tarefa a executar, não podemos procrastinar. É necessário fazer o que tem que ser feito. E lá na frente nós vamos comemorar a vitória daquilo que foi idealizado. O povo passou 40 anos no deserto até chegar à terra que manda leite e mel.
a terra prometida, a terra de Canaã. Mas valeu a pena confiar na direção de Deus e seguir a sua ordem, que foi o segredo daquele grande sucesso. E eu e você também precisamos a cada dia confiar, na direção de Deus na nossa vida. Precisamos a cada dia seguir a ordem de Cristo, porque aí vai o segredo do nosso sucesso. Nós vemos que Jesus, ele nos deu uma grande ordem, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a observar todas as coisas que ele havia ensinado ali aos discípulos. E será que eu e você temos também buscado cumprir essa grande ordem? Que nós possamos, meus amados, neste ano de 2024, entender que, assim como ali no passado, Deus deu o privilégio, do povo receber ali a terra prometida, a terra que mana leite e mel, que nós possamos também tomar posse da promessa de Deus para nós nesse tempo em que Ele nos promete grandes coisas, conceder a qualquer que crê que há de obter. Que nós possamos tirar essa lição para nós e entender que precisamos confiar na direção de Deus e seguir as suas ordens, que foi assim o segredo do povo no passado e será o segredo nosso nesse tempo. Que Deus abençoe, e que nós tenhamos um domingo na presença dEle. Vamos estar agora cultuando ao Senhor ali no santuário e que Deus continue falando aos nossos corações. Oremos mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado, Pai, por esse estudo. Muito obrigado porque até aqui Tu tem nos dado o privilégio de poder entender e compreender Teu propósito para nossas vidas. Continue abençoando-nos nesse dia e que tenhamos um domingo guardado e protegido por Ti. Eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados.